Fala galera, como vocês estão? Estamos de volta com o nosso podcast do Internacional Shopping. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Claudinha Kemi e hoje eu estou com uma convidada super especial aqui comigo. Vamos falar de um assunto muito bacana, assim, que muita gente gosta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Claudinha. Muito obrigada. Por favor, se apresente. Olá, eu sou a Charlene, eu sou uma das sócias fundadoras da Comigo, que é uma empresa especializada em turismo e eventos pet friendly. Que legal! E agradeço muito o convite para estar aqui para falando de um assunto que eu amo tanto, que são os nossos amados pets. Com certeza, os nossos melhores amigos, os nossos né? melhores amigos, nossos filhos, às Não vezes. é? Verdade. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje. E aí eu queria te perguntar, como que vocês começaram? Como é que você começou com essa empresa, né? Qual foi a sacada? Eu fiz uma transição de carreira, eu vinha do mundo corporativo, eu já sempre tive pets, então eu já tinha na época a Cindy e o Bob, isso Legal. lá há 7 anos, quando eu iniciei a minha transição de carreira. E eu sempre fui apaixonada por animais, eu já tinha os dois. Uma delas tem epilepsia, então era muito difícil de eu sair para viajar, ou para passear, ou para fazer trilhas, que eram coisas que eu amava, e deixá-la. Tá. Então eu comecei a levar eles comigo. Então confesso que a inspiração foi muito mais emocional do que racional. Então eu precisava de fazer algo que eu amasse, que tinha um propósito para mim, e ao mesmo tempo que me permitisse cuidar deles, principalmente de uma com epilepsia, que demandava muita atenção. Com certeza. E aí fui estudar, fiz um MBA em gestão de negócios. Que legal! Fiz um curso de turismo animal na época, fui estudar comportamento de cães, fui estudar sobre turismo. E há 6 anos e meio fundei a Comigo. Que legal. Uma empresa que começou como uma agência de receptivo, que fazia trilhas para as pessoas irem com os cães. E aí fomos, claro, ampliando os serviços ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma gama muito maior de serviços, tanto no B2B quanto no B2C. Tá. Mas começamos, o motivo foi a Cindy e o Bob na época. Hoje eu tenho 4, mas Que na legal. época a grande inspiração foi eles. E seus 4 da sua tatuagem, né? São Que os você me 4. mostrou hoje mais cedo. Dá pra mostrar, Vini, a tatuagem dela? São os 4. Show de bola. E assim, qual é a melhor parte do seu trabalho, assim, que você diria pra mim, assim? Bom, acho que a melhor parte do trabalho é poder trabalhar com aquilo que a gente entende que está levando um bem para as pessoas e para os animais. Justo. Então, fazer com que os animais sejam vistos como membros da família, fazer com que os animais tenham essa visibilidade, esse acolhimento nos lugares. Sim. Isso é muito especial. E ver o benefício que a gente tem para as famílias, né? Receber o feedback dos clientes, receber o carinho dos clientes que descobrem novas oportunidades de experiências, que criam momentos estando ali com a Comigo, isso é muito especial. Isso com certeza é a melhor parte. E sem falar que cachorreiro é tudo gente boa, né, gente? Então, lidar com esse público é muito gostoso. Eu faço muitos amigos. Muitos. Que gostoso. A energia de quem tem o seu pet, né, é realmente diferente. A gente tava comentando isso no backstage, né? Exato. Queria que você comentasse assim conosco também essa questão dos desafios, né? Porque eu imagino que cada pet demanda, né, de uma certa, algumas vezes, particularidade, o seu dono. Como é que você vai lidando? Dono não, desculpa, a gente tava comentando. Né? Tutor, é isso mesmo. Como é que é pra você lidar com essas situações desafiadoras, assim, de cada pet? Olha, de cada pet, na verdade, o mais importante, como nós trabalhamos muito com grupos, a gente precisa que, para estar no grupo, esses animais tenham uma socialização prévia. Né? Então hoje isso é um desafio, porque a gente tem muitos animais que acabam, principalmente porque viemos de um período de pandemia, onde os animais estavam muito presos em casa, sem ter contatos externos, assim como nós. Sim. A gente estava preso dentro de casa. Então muitos cães ainda não têm aquela socialização que é necessária para você estar num grupo, porque a gente trabalha com grupos aí de 30, 40, 50 cães ao mesmo tempo. Caramba, bastante. Então isso muitas vezes em contato com o cliente, quando a gente começa a conversar, a gente acaba direcionando ou para uma atividade particular, né? A gente direciona e até faz o atendimento, faz eventos e viagens particular para aquela família, e direcionando muitas vezes para os nossos parceiros de adestramento, para que crie-se essa socialização e o tutor também entenda que essa socialização é necessária para estar ali em grupo. Certo. Né? E lidar com o turismo pet friendly em si, não com os tutores ou os cães, mas o próprio mercado ainda tem muito desafio. É verdade. Né? Então a gente esbarra muito no pet fakely, que a gente fala. Né? A gente é pet friendly, mas só até a página 2 ali. Até 5 quilos. A gente é pet friendly, mas só
cachorro de colo, mas só. Então, lidar muitas vezes com as barreiras que esse mercado ainda tem é bastante desafiador. E aí, ao mesmo tempo que a gente trabalha educando os tutores para que socializem seus cães, para que tenham os cuidados necessários, para que eduquem esses cães para conviver em sociedade, que isso é necessário. Com certeza. A gente também luta por uma abertura maior das empresas, dos hotéis, dos estabelecimentos, para que recebam essas famílias diversas, entendendo que se o pet é como um filho, não faz sentido eu dizer que para mim é como um filho porque o meu tem 5 quilos e o seu não, que o seu tem 10 quilos ou 15 quilos. Então a gente precisa trabalhar a questão da diversidade também no mercado pet. Eu acredito que é um mercado que está crescendo, né? Você estava comentando comigo como as demandas, né? As procuras têm aumentado. E eu acredito, fico muito otimista que amplie, né? E as pessoas queiram entender cada vez mais sobre isso, para a gente poder trazer os nossos melhores amigos, nossos filhos para nós, né? Falando disso, né? Eu estava comentando com você que eu penso, né, em adotar, e aí como é que você incentiva essa adoção, né? Qual é o procedimento correto de se fazer uma adoção responsável? Sim. Bom, eu falo que um dos primeiros incentivos é o próprio exemplo, né? A Cãomigo foi fundada e a nossa diretoria canina são 4 vira-latas. Olha só. Né? São os 4, né? Que são vira-latas. E nós trabalhamos, a gente percebe que vem crescendo muito a questão do vira-lata, né? Que antigamente falar vira-lata poderia ser pejorativo, hoje já está diferente. A gente tem muitos eventos onde os vira-latas são maioria até, né? É muito legal isso. A adoção, ela tem que ser uma adoção consciente, né? As pessoas que vão adotar, elas precisam primeiro se questionar se cabe na agenda, se cabe no orçamento, porque as pessoas falam, não cabe. Não necessariamente o animal ele precisa de tanto espaço físico na casa. Tá. Né? Eu conheço muitos cães, inclusive de médio e grande porte, que moram em apartamentos pequenos e têm uma excelente qualidade de vida. Olha só. Porque eles têm atividades, eles têm passeios, alguns vão para a creche, outros passeiam algumas vezes na rua. Então, eles têm um enriquecimento ambiental adequado. Certo. Então, não é só um espaço físico, mas é um espaço principalmente na agenda, é um espaço principalmente na vida, porque requer dedicação. Né? O animal, se você também deixa ele lá largado, você pode ter um terreno de 1000 metros quadrados, mas você não tem uma atenção com ele, você não tem um cuidado, você não tem uma rotina adequada, você vai ter, inevitavelmente, um animal pode ser reativo, ele pode ter um problema de agressividade. E hoje, uma das principais questões de abandono, ela é por causa de comportamento. Sério? É uma das principais motivos. Então, o cachorro come a casa toda, ou ele mordeu meu filho, ou ele pulou na visita. Certo. Hoje é um dos principais motivos que as pessoas alegam para o abandono. Entendi. Então, de trabalhar essas questões comportamentais e entender que um animal de estimação, ele demanda atenção, ele demanda espaço na sua vida, não só na sua casa, mas na sua vida, isso é muito importante. Então, se questionar, entender, eu acho que assim, ter um animal de estimação, seja um cachorro, um gato ou outro, é maravilhoso, é comprovadamente benéfico para a saúde física e emocional. Olha só. Porém, não é todo mundo que precisa ter, né? Se você não tem, se você não vai cuidar como deve, se você não vai se dedicar, se for só para ter, para largar no fundo do quintal e jogar um pote de ração, melhor não ter, não tenha. Ou falar, adotei. Né? E aí não dá aquele cuidado necessário. A gente já entra na nossa próxima pergunta, que é um caso que você comentou agora. Quais são as dicas, assim, que às vezes a gente vê muitos casos de negligência mesmo, né? Que as pessoas não têm aquele cuidado, assim, básico. A gente tá caminhando agora pro fim de ano, verão. Tem alguma dica que você pode dar em especial para os tutores terem um melhor cuidado com o seu pet? Olha, tem muitas dicas, né, de muitos aspectos diferentes. Vou aproveitar que a gente está falando aqui dessa época de final de ano, de verão, que são algumas coisas bastante importantes, que são os cuidados com as festas de final de ano, né? Então, cuidado porque o animal ele vai ter acesso ali a, por exemplo, mais alimentos, que ele pode comer alguma coisa que ele pode fazer mal. Certo. Então, alguns alimentos que é comum na nossa ceia, que são tóxicos para os animais, tanto para os cães quanto para os gatos. Em geral, a gente tem uma movimentação maior de pessoas, então abre e fecha o portão, a gente tem mais riscos de fuga. E os fogos de artifício, né, que são um problema aí, já é proibido em quase todo o Brasil, mas a gente ainda tem as questões dos fogos nas festas, que acontecem muitos problemas, então, de cães que fogem, gatos que se perdem. Isso sem falar nas pessoas, né? Pessoas com autismo, idosos, crianças pequenas. Mas o problema para os animais com a questão dos fogos é bem sério, né?
E falando um pouco agora de calor, a gente tem que ter muito cuidado com os animais. Tem animais morrendo por causa de calor. Sério? Literalmente, eles morrem, né? Não aguentam. A hipertermia mata. Então, assim, cuidado com o horário que vai passear com o pet, cuidado com o espaço onde ele está. Será que onde ele está, no meu quintal, tem sombra? Será que eu tenho água? Tem que ser trocada muitas vezes para que esteja sempre fresca. É um lugar ventilado. Principalmente os animais braquicefálicos, né? Aqueles de focinho achatado. Os bulldogs. Bulldog, pug. pug. Gente, esses animais todos, mas Caramba. principalmente os braquicefálicos, eles podem literalmente morrer por causa do calor. Nossa, eu não tinha ideia, assim. E eles morrem mesmo. E todas as raças, na verdade, não só os braquicefálicos, mas os braquicefálicos estão mais propensos. E cães filhotes, idosos, gatinhos, então eles podem literalmente morrer de calor. Então é uma época aqui de muitas festas, de muitas comemorações, mas que tem que ter muitos cuidados. Né? Eu acho interessante, assim, entrar até na nossa próxima pergunta, que é justamente isso que a gente pensou. Qual a importância que você vê dos tutores se informarem, né, sobre a saúde, bem-estar dos seus pets? Porque, realmente, se a gente for parar pra pensar, cada raça, exige de nós um cuidado, né? Enfim, como você vê isso, né? Eu acho que cada vez mais os tutores estão buscando essa informação, felizmente. Ai, ufa. Né? Eu acho que isso é uma coisa que vem, sim, melhorando, mas a gente ainda precisa cada vez mais incentivar que as pessoas procurem essas informações, busquem orientação do veterinário. Uma outra coisa que acontece muito nessa época, principalmente de calor, são os ectoparasitas. Então, pulgas, carrapatos, é muito comum. O pessoal viaja, vai pro mato também, né? Exato. Aí você tem outras doenças transmitidas pelo mosquito, assim como tem com a gente, né? Dengue e tudo mais. Você tem aí a doença do verme do coração, que é transmitida pelo mosquito. Você tem leishmaniose, que é uma doença transmitida pelo mosquito. Então, todos esses cuidados, o profissional veterinário ele vai saber orientar o que é melhor. Então, se é um comprimido, se é um repelente spray, se é a coleira. Tem muitas formas de se proteger. Certo. Monitorar a saúde, então fazer exames preventivos. Sim. O brasileiro não tem muita cultura da prevenção, né? Deixa pra cima da Nem hora. com a gente, com quem dirá com os animais. Então, a gente vai no veterinário só quando ele tá doente, vai no veterinário quando ele apresenta algum sintoma. E muitas vezes nem assim, né? Eu já vi, mas ele tá vomitando faz 3 dias, e aí é que a pessoa leva. Nossa. Então, buscar essa parceria com os profissionais de veterinário, fazer exames anualmente, pelo menos, para fazer um acompanhamento de saúde. Certo. E ter esses cuidados, principalmente com relação a calor, pulgas, carrapatos. Agora, com as festas de final de ano, acontece muitos animais se perderem ou se machucarem por questão dos fogos. Se assustam, né? Eles ficam desesperados e alguns podem correr, fugir, não conseguir voltar. Outros se machucam nessa tentativa de fuga. Porque é algo que assusta demais eles, né? Alguns, como os animais, eu, por exemplo, tenho 2 idosos, certo, né? Só um deles, 2 deles têm muito medo de fogos. Conversar com o veterinário, às vezes tem alguma orientação específica para o caso de cada animal para passar por essa fase. Isso que eu ia te perguntar agora, se tem alguma recomendação. Então você recomenda passar no veterinário, ver o que cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Perfeito. Por exemplo, animais que têm epilepsia. A minha que tem epilepsia, graças a Deus, ela não tem medo de fogos. Olha. A que tem medo de fogos é a outra. Se fosse a mesma, isso seria um problema enorme, porque os cães acontecem aí com a questão dos fogos, eles acabam convulsionando, tem animais que acabam falecendo. Nossa. Por questão dos fogos. É muito grave mesmo. É muito grave. Caramba. E aí a gente nem tá indo pra vida silvestre, né? A quantidade de morcegos, de aves que morrem por causa dos fogos também. Mas mesmo os nossos cães e gatos, eles precisam desses cuidados especiais. Entendi. Perfeito. Muito bem colocado. Eu queria a sua opinião sobre a questão da tecnologia. A gente vê cada vez mais a tecnologia fazendo muito parte, né, nossa, no dia a dia. E a gente vê a tecnologia sendo usada também no cotidiano dos pets. Como que você vê isso? O que você pensa sobre? Olha, a tecnologia é genial, assim como é para nós. Então, a medicina veterinária, o uso de tecnologia na veterinária vem crescendo muito. Então, você tem aí exames de imagem cada vez melhores, diagnóstico cada vez melhores. Você tem as coleirinhas de monitoramento, né, de sinais vitais, assim como tem os nossos reloginhos, tem para eles também. Legal. Então, você tem rastreadores com GPS. Então, você tem muita coisa legal, muita coisa incrível. Desde aplicativos onde você faz ali o histórico de saúde, o histórico de banhos, de vacinas do seu pet. Então, assim, a tecnologia, ela é genial e ela vem para nos auxiliar. Perfeito. Você tem os bebedouros inteligentes, comedores inteligentes, banheirinhos inteligentes. Olha.
Tem os banheirinhos que ele tem um sensor que ele dá a descarga no banheirinho do cachorro. Então você tem coisas Genial, incríveis. isso eu não tinha visto. Sim, ele tem um sensor. O cachorro ficou mais de 2 segundos ali em cima, ele já solta a água Que e legal. depois de 2 minutos ele faz a descarga. Então você tem muitas coisas ali para ajudar. Porém, a gente não pode esquecer, e a gente está vivendo numa era onde a tecnologia ela vem tomando uma proporção muito grande da nossa vida. E eu costumo dizer que os animais, os cães, gatos e os outros animais, eles são o nosso elo com a realidade, com o mundo físico, com o real. A gente passa muito tempo ali nas redes sociais, a gente passa muito tempo com contatos ali online, são vídeos, são chamadas. Sim. E quando você tá com o seu animal, você tem que estar de verdade, né? E eles são o nosso elo com o que é real. Ele. E eles nos trazem para isso, eles criam, nos trazem para essa realidade de viver um momento. E viver um momento ali, com o pé no chão, com um toque, coisa que a gente não tem. A tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem que ter essa coisa mais do mundo real. E os animais, eles nos trazem isso. A gente não pode substituir isso por uma tecnologia, né? Senão a gente teria um bichinho virtual. Não, eu concordo com você. Eu acho que os pets nos ensinam muito bem, falando de... Não sei se você conhece linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, acho que o pet é muito tempo de qualidade. Exatamente. Então, se você tá ali com ele, esteja com ele, né? Esteja ali presente. Larga o celular. Né, larga ali o que você tá fazendo, dá aquela atençãozinha. No home office agora foi muito falada essa questão, né, de como, querendo ou não, os donos ali, os tutores mais presentes ali com os pets, como isso é gostoso, né? E eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais pra isso, viu, galera? Estar mais próximos, verdadeiramente estar ali presentes. E aí, falando disso também, como você enxerga, né, e você equilibra, na verdade, essa sua paixão que você tem pelo mundo pet, que é nítida a sua paixão por tudo isso, com as dificuldades da indústria, porque existe uma indústria também, agora a gente percebe, né, muito forte com os animais de estimação. Como que você faz para equilibrar esse sentimento? Olha, eu acho que a indústria pet, a gente está falando de um dos mercados em maior crescimento do Brasil hoje, em questões financeiras, é o mercado pet. Então, é um mercado que atraiu muita gente, porque você tem uma demanda muito grande. Hoje as pessoas consomem, elas gastam com os animais de estimação. O Brasil tem mais cachorros do que crianças. Olha, essa pesquisa, quando você me falou no backstage, eu não acreditei. Mas... Isso é desde 2015, isso é uma pesquisa do IBGE, então é um dado oficial do Brasil. E as pessoas consomem, elas gastam com seus animais. E movido por isso, você vive muita coisa com o objetivo de realmente econômico e não necessariamente de bem-estar. Então, eu costumo dizer que a gente precisa equilibrar. Né? É claro que é lindinho a gente colocar um lacinho, a gente colocar algo bonitinho, é muito legal. Eu também faço isso, né? Eu coloco um lacinho, coloco um frufru, mas a gente tem que equilibrar isso com o bem-estar do animal, né? Eu tenho que lembrar que o meu gato é um gato. Isso. Eu tenho que lembrar que o meu cachorro é um cachorro. Então, ele é um canídeo, ele tem comportamentos da espécie e que ele precisa ter. Quando uma coisa é eu ter um processo de higiene com o meu pet, que é importante. Outra coisa é eu querer que o meu cachorro fique cheirando a perfume francês e aquelas aromas super fortes e aquela coisa perfumada. Lembrando que o olfato deles é muito, muito mais apurado do que o nosso. Olha só. Né? É o primeiro sentido deles. Assim como para nós é a visão, para eles é o olfato. Interessante. Então, ao mesmo tempo que para nós é muito agradável, imagina aquilo o tempo inteiro, né? É como se tivesse uma luz dessa forte em cima de você o tempo todo, já que nosso primeiro sentido é a visão. É a visão. Então, equilibrar, entender um pouco que os nossos animais, eles têm necessidades específicas da espécie, e quando a gente fala em bem-estar, não dá para falar de bem-estar sem falar em comportamentos naturais da espécie. Então, o comportamento de um cão, que é forragear, que nada mais é do que caçar, procurar comida. É um instinto natural, né? O forrageio, o cavar. Por que eles cavam o sofá? Por que eles cavam Porque é um comportamento natural daquela espécie. Então, a gente precisa proporcionar para eles oportunidade para que eles façam isso. Roer. Por que ele rói o pé da mesa, da cadeira? Porque roer é um comportamento natural dos cães, dos canídeos. Então, eu proporcionar brinquedos que ele possa roer, eu proporcionar para ele oportunidades de pisar na terra, de correr, de nadar, de se sujar. De ser um cão. De ser um cachorro e um gato, de ser um gato. Né? Então, eu não posso falar que um animal tem bem-estar
quando eu tenho um excesso de humanização. É. Então, tudo bem, eu acho o máximo, os meus cachorros também têm festinha de aniversário, eles usam uma roupinha quando tá frio, uma gravatinha. Só que se eu tratar o meu cachorro como uma criança humana, eu achar que ele vai assistir desenho, que ele vai usar a chupeta e que ele é um bebê, ele não é um bebê. Não é. Pra Não vai mim ser, é como se fosse, É. é meu filho, mas ele não é um bebê humano, ele não é uma criança. Ele tem que ter a oportunidade de ser um cachorro e o meu gato de ser um gato. Isso é essencial pro bem-estar daquele animal, pra saúde mental daquele animal. Sim, não, perfeito. A gente tá comentando do pet fake, né? Eu já vi plaquinhas de lugares assim, aceitamos seu pet, mas ele não pode latir. Aham. Como é que você faz ali, né? Você vai proibir o seu animal de um instinto natural dele? Sim. Né? Então, assim, realmente, entra muito a questão da humanização. Você quer humanizar um ser que não vai ser um humano e não tem que ser um humano. Não tem. É óbvio que a gente precisa trabalhar a questão da educação. Uma coisa é o meu cachorro latir, eventualmente. Certo. E é óbvio, isso é totalmente natural. Outra coisa é eu ter um cachorro que late o tempo inteiro sem parar, porque ele não é habituado e ele não foi treinado para aquela situação. Certo. E que ele também vai incomodar os demais. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio de pensar em bem-estar, de que o meu cachorro estar confortável num lugar, é óbvio que em alguns momentos ele vai latir. Né? Ele é um cachorro. Mas se ele está latindo excessivamente, é porque ele também não está bem naquela situação. Entendi. Então, eu também preciso trabalhar essa questão da educação, porque para o convívio em grupo, né? Porque se a gente quer, e é o nosso objetivo, que os animais circulem em todos os ambientes e possam estar conosco em todos os ambientes, a gente também precisa de tutores conscientes de que existem outras pessoas nesse ambiente. É verdade. Então, a gente precisa equilibrar. O equilíbrio funciona bem para tudo, né? E fazendo um adendo também, o nosso querido Inter é um shopping pet friendly, então você pode ir lá passear com o seu pet. Lembrando que tem uma praça também, onde você pode se alimentar junto com o seu pet. Isso é muito importante, né? Como você diria, assim, poder fazer um passeio no shopping, né? Primeiro que com esse calor é tudo que eu queria, né? Se não for uma trilha dentro da água, é um shopping. Sim, com certeza. Porque tá muito calor, não dá para passear fora. A gente, muitas vezes, como eu vinha comentando, o pet, ele é a principal companhia para muitas pessoas. É verdade. E eu poder levar esse pet na hora de fazer as minhas compras de Natal, na hora de buscar um serviço, na hora de fazer uma compra no shopping, é fundamental. Sim. Então, assim, eu deixo... muitas vezes as pessoas deixam, e eu também, de sair ou de fazer coisas fora, porque eu não quero deixar o meu cachorro sozinho. No meu caso, eu tenho uma que é super boazinha, que é a Cindy, essa maior. Ela tem epilepsia. Muitas vezes eu deixo de sair para não deixá-la sozinha em casa por muito tempo, porque ela não pode ficar muito tempo sem supervisão. Então, eu tenho a oportunidade de levá-la. É incrível. E toda vez que a gente vai no shopping, a gente come, né, gente? Não tem como fazer uma paradinha, E a praça de alimentação pet, ela é essencial. Então, parabéns ao Inter aí por essa iniciativa de entender que os animais são membros da família, de entender esse novo formato de família multiespécie e de receber esses pets dentro. Fico muito feliz. É verdade, Charlene, verdade. E aí, a gente vai caminhando para nossa pergunta final, assim, né? Você já teve alguma experiência notável ou emocionante com esse mundo pet? Tenho certeza que você já teve várias, pelo que a gente conversou. Mas comenta aí conosco algumas que te marcaram muito. Olha, muitas. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu achei que eu ia fazer turismo só para cães. Tanto que lá vinha escrito turismo para cães. E depois eu comecei a entender que os eventos, que as viagens, que os grupos que a Cãomigo organiza, não é só para o pet. Claro que a gente faz tudo pensando e programando para a diversão e a segurança do cachorro. Mas eu comecei a entender a importância que isso tinha para os tutores. Certo. Então, tutores que tinham depressão, que vieram de um divórcio difícil. Puxa pessoas vida. que me falaram assim, eu nunca tinha feito uma trilha, nunca tinha ido para uma trilha. Então, as pessoas se conectam com a natureza por causa do cachorro. Então, muitas tutoras que choraram porque viram o cachorro nadar pela primeira vez. Olha. Uma mãe maravilhosa, Bia, toda arranhada, inteira arranhada. Eu falei, menina, você tá toda arranhada. E ela com um sorrisão enorme, assim, com o olho cheio de lágrimas, fala assim pra mim, mas ele aprendeu a nadar. Ele nadou pela primeira vez. E ela tava tão feliz, apesar de estar toda arranhada. Sim, sim. Então, isso foi muito comum. Uma outra
com uma Golden. Gente, Golden costuma amar água. E a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, fala assim pra mim, que já é uma outra. Ela entrou na piscina. Ela tem 10 anos, ela nunca tinha entrado na piscina. Nossa. Então, assim, os momentos de emoção, os momentos que se criam, os momentos que essas famílias vivenciam juntos. Então, assim, cãozinho cego, cãozinho com 3 patinhas, tudo isso que a gente vê que é um momento de superação, sabe? Para aquele animal, muitas vezes, com deficiência, ou com diversas situações em que a pessoa fica muito emocionada, né? De ver o cachorro brincando, fala, nossa, quanto tempo eu não via ele brincar, e esse cachorro correndo e brincando e rolando na lama. É maravilhoso. Então, assim, ter a oportunidade de presenciar esses momentos que são tão importantes para essas famílias é um privilégio gigante. Que enorme bacana. Privilégio. E é muito emocionante. Nossa, eu imagino. Eu fiquei emocionada com as suas histórias aqui. Nossa, parabéns, parabéns. Lindo trabalho que vocês fazem, que prospere cada vez mais. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Foi um dia corrido, né? Muito obrigada. Queria que você compartilhasse conosco os seus canais, como as pessoas fazem para te encontrar, como é que faz. Obrigada, Claudinha. Eu agradeço muito por esse espaço, essa oportunidade. Vocês podem achar a gente lá no Instagram, Cãomigo Pet, né? Tem ali a nossa marca, um cachorrinho com uma estrelinha. Legal. E no site cãomigo.com.br. Também tem todas as informações. E pode mandar um WhatsApp pra gente, manda uma mensagenzinha, a gente explica, conta, fala da programação. Perfeito. A gente está com novidades aí, com o nosso projeto de multiplicadores, expandindo e levando isso para outros estados além de São Paulo. Legal. Então, a gente vai ter muita novidade aí pro ano que vem, então acompanha a gente lá no site, no Instagram. Bacana, bacana. Muito obrigada, Charlene. Muito obrigada, Claudinha. Super sucesso pra você, Obrigada. Beijo. Galera, agradeço todos vocês aqui que estiveram com a gente hoje. Tem mais por vir aí, então fiquem ligadinhos. Um beijo e até a próxima.